A gente já percebeu que toda vez que a gente finca um compromisso de fazer alguma coisa que é importante para nós, acontecem 1 milhão de coisas no meio do dia, antes da gente, né, daquele horário que a gente firmou, que vão atrapalhar a gente concretizar aquele objetivo. A gente percebe que quando isso acontece, não é só naquele momento, geralmente vira uma bola de neve, né? Por exemplo, uma coisa dá errado de manhã e o resto do teu dia tende, vamos falar assim, a dar errado, né? Mas quando a gente fala sobre foco e persistência, nem sempre é sobre fazer tudo exatamente como você planejou, mas é como você vai se virar com as situações, como elas se representam. Okay. E mesmo com os imprevistos, a gente buscou um meio de, né, concluir pelo menos uma parte daquilo que a gente tinha planejado. E isso, às vezes, é muito difícil de fazer, né? Porque geralmente vem aquele sentimento de desistência, de frustração, e a tendência é você desistir de tudo quando alguma coisa dá errado. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender esse sentimento é analisar o porquê que a gente faz isso, para nós mesmos, né? Não existe um senso comum, mas por que eu tô me auto-sabotando sobre algo que eu quero muito, né? E primeiro, o que você quer, sobre o que é isso, né? O porquê que você quer isso. Definir os valores reais, né, para você daquilo, tanto do que você vai fazer, como o porquê que você tá se boicotando para não dar certo. Porque, querendo ou não, para mim, tudo é a gente que cria, todas as situações, mesmo essas de, mas aconteceu alguma coisa, mas tem um compromisso inadiável, mas a gente não sei o quê. Sempre são situações que nós mesmos criamos, então, para mim, isso é um meio de autossabotagem. E a gente precisa entender, analisar o porquê que a gente está fazendo aquilo com a gente mesmo. Pra nós, assim, pelo menos eu vou falar por mim, tem muito daquele sentimento de que se eu conseguir fazer, vai ser algo positivo que eu fiz em relação ao caminho que eu tô traçando, sabe? Tipo, talvez do medo que eu tenha daquilo dar certo, né? Porque o sentimento de não conseguir cumprir com aquela obrigação, eu já senti outras vezes, que é o que geralmente acontece. Mas o sentimento de que eu consegui fazer aquilo e tá dando certo, talvez é o que gere medo, sabe? De eu estar conseguindo chegar até o meu objetivo. E pode parecer bobo, e até irracional, que a gente acha, mas eu quero tanto isso, por que eu vou ter medo? Mas a gente tem sim medo quando algo que a gente deseja muito, algo grandioso aconteça, porque isso vai mudar a nossa vida de alguma forma. E isso pode gerar um medo na gente, sim, e algumas formas de autossabotagem. E todo esse sentimento e essas atitudes de autossabotagem vem muito de um lugar de proteção também, né? Uhum. Porque toda vez que a gente faz um propósito ou algum plano que tende a gerar alguma mudança na nossa vida, de certa forma a gente está saindo numa zona de conforto, né? E ela não se chama conforto à toa, né? Tipo, a gente não quer sair de lá. Então, quando a gente faz algum propósito e se coloca em movimento, tende a gerar situações conflitantes. Então, um plano que geralmente não dá certo. Se a gente se deixar levar sempre pelas coisas que acontecem que não é o que a gente desejou ou o que a gente planejou, a gente tá ferrado. Disciplina. Disciplina. Eu tive preconceito com essa palavra durante muito tempo. E eu encarava esse termo disciplina como o lado pejorativo assim da coisa, sabe? Como se fosse uma coisa ligada a... Como é que eu falo?
Tipo o militarismo, assim. Não exatamente o militarismo, mas deu pra pegar a ideia. Então eu meio que fugia da disciplina, sabe? E depois de algum tempo eu percebi que muitas coisas e objetivos eu não consegui alcançar porque me faltou um pouco de disciplina. Entende? Bastante. Em geral é isso que acontece. A gente não tem disciplina em fazer aquilo que a gente precisa fazer, seja o que você definiu que tem que ser feito. Disciplina tem um pouco a ver também com visão a longo prazo. Com certeza. Né? E nós dois temos TDAH. Que é, gente, pra quem não sabe, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bom, a gente vai falar sintomas, não veio a palavra agora. Um dos sintomas ou características de quem tem TDAH é não conseguir ver a longo prazo, não conseguir seguir rotina, ter disciplina, justamente por não conseguir ter essa visão a longo prazo. Depois que nós, fomos diagnosticados com TDAH, a gente conseguiu conectar muitas das nossas atitudes ou falta de atitudes com isso. Não que isso seja um aval pra gente, não, a gente tem, então tá tudo bem. Ao contrário, isso serve pra gente ver que a gente faz isso muitas vezes e a gente consegue compreender que talvez seja por conta dessa falta de visão a longo prazo. Mas, tendo autoconsciência, a gente consegue entender esse momento, ser mais compreensivo com a gente mesmo e talvez ter uma atitude diferente do que a gente teria antes. Você descobre o TDAH e percebe essas coisas, é muito comum você levar para um lugar de culpa, assim, sabe? Tipo, nada na minha vida deu certo até agora por causa disso. E é assim, é como se fosse um caminho do meio ali, sabe? Você tem que tomar cuidado para não levar pra culpa e nem pro comodismo. Pro comodismo, tipo assim, uma aceitação, tudo bem, é assim mesmo. Assim, você tem que buscar sempre um caminho de autocompaixão com disciplina. Então assim, não existe culpado. Aconteceu, assim, você nasceu com essa condição e até agora sua vida se apresentou desse jeito, mas daqui pra frente você já tem o poder na sua mão da ação, da mudança e de poder observar, entendeu? Não significa que amanhã você vai acordar disciplinado porque você decidiu, mas você já tem a consciência que acho que é o passo mais importante, a chave mais importante na tua mão, que você pode ir aos poucos e com a força de vontade ir mudando isso, entendeu? Como, por exemplo, tentar enxergar um pouco mais a longo prazo a sua vida, sabe? Que vai implicar diretamente na determinação e no foco de fazer as atividades que a gente precisa fazer. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar cada um para sua própria necessidade. Não existe uma regra geral que vai ajudar a todos, mas, para mim, ajuda muito quando eu consigo visualizar aquela tarefa já sendo cumprida e os benefícios que aquilo trouxe para mim. Então, ter esse trabalho de visualização daquilo sendo cumprido, do resultado daquele objetivo, é positivo, porque eu consigo manter a minha determinação para fazer. Eu consegui perceber agora, mais recentemente, assim, na vida, que o nosso ambiente te molda muito, assim, sabe? Ele não determina, mas ele te influencia muito. E principalmente, como a gente falou, para TDA, o ambiente que você está inserido em relação às distrações e tal, essas coisas, influencia muito na maneira como você vai reagir, entendeu? Então, essa é uma chave muito boa, tipo, quando você não tiver força, assim, para agir por conta, tenta pelo menos mudar de ambiente. Às vezes você está num ambiente mais favorável, você vai conseguir fazer aquela mudança. Um exemplo é no trabalho, sabe? Uma vez eu tinha que realizar um serviço, uma tarefa, eu quero falar no telefone, fazer contato. E eu percebi que o ambiente que eu tava não me deixava cumprir aquela tarefa por conta do barulho. Enfim, ficava próximo à rua, tinha barulho de carro passando e tal. Cara, eu sei que eu saí da minha mesa, deixei todo mundo na sala e eu fui falar no telefone no pátio da parada, entendeu? Num ambiente totalmente diferente. Só que pra mim funcionava, porque lá eu conseguia concentrar no que eu tava fazendo. Então, assim, se observa, sabe? Gente, é isso que
que a gente queria falar pra vocês hoje, né? Eu, a Nega e a Juju. E esse pôr do sol lindo, que ainda não tá se pondo. Aí, não sei se tá aparecendo. Então, pessoal, esse foi o papo de hoje. Obviamente que tudo que foi dito aqui é a nossa opinião, não existe verdade absoluta sobre nada, cada um tem um ponto de vista. São coisas que eu e o Thiago passamos dia a dia, no nosso dia a dia, né, amor? E a gente queria só compartilhar, fazer uma reflexão sobre isso. Se você está acompanhando aí a nossa jornada aqui no YouTube, não esquece de se inscrever, deixar um likezinho e um comentário pra gente saber que você passou por aqui. É muito importante. E nos seguir também nas outras redes sociais que vão estar aqui no vídeo. Isso aí, gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.